Eu avisei meu ajudante, mas ele não me ouviu, e quando tirou aquele colar de dentro do caixão, eu senti que algo mudou naquele cemitério. Eu trabalhei por 19 anos como coveiro, mas o que aconteceu depois daquela exumação no dia 6 de março de 2007, eu nunca esqueci. Meu nome é Geraldo Ferreira dos Santos, tenho 71 anos, e essa é a minha história em minutos. Naquela manhã, eu cheguei ao cemitério São Benedito mais cedo do que o costume. O céu ainda estava cinza, o sol mal tinha saído e o cemitério estava vazio. O administrador me esperava na porta do escritório com um papel na mão. Era uma ordem de exumação. Eu olhei o nome no papel, Tiago Melo, 24 anos de idade, enterrado ali desde 2004. A família tinha esperado o prazo e havia solicitado a liberação do espaço. A exumação não é uma coisa fácil de explicar para quem nunca trabalhou num cemitério, mas para mim, naquele tempo, já fazia parte da rotina. Eu tinha 54 anos na época e estava para completar 19 anos de serviço. O meu ajudante chegou logo depois. Era um rapaz novo, devia ter uns 20 e poucos anos. Tinha uns 8 meses que ele trabalhava no cemitério, mas nunca tinha feito uma exumação. Era a primeira vez dele. Mas ele não perdeu tempo em deixar claro que não acreditava em nada do que as pessoas falavam sobre aquele lugar. Ele falou que cemitério era só terra e osso. Disse que história de espírito era coisa para botar medo nos outros. E que qualquer pessoa que tivesse medo de trabalhar num lugar assim era porque nunca tinha chegado perto de verdade. Eu deixei ele falar. Não tinha nada que eu fosse dizer que ia adiantar alguma coisa. Tem coisa que só a vida ensina e às vezes do jeito mais difícil. Então eu peguei as minhas ferramentas e fui na frente. O cemitério estava quieto naquela manhã. Só o barulho dos nossos passos na terra batida e o som de algum pássaro lá longe. Eu gosto desse silêncio. Aprendi a respeitar ele com o tempo. Não é um silêncio vazio. É o silêncio de um lugar que pede cuidado, que pede que a gente chegue com calma e saia da mesma forma. Mas o rapaz não parou de falar no caminho. Continuava com os comentários, rindo de coisas que eu não achava graça. E foi aí, enquanto ele falava, que eu senti alguma coisa mudar ao redor. Foi como se o ar tivesse pesado de repente, sem motivo nenhum. Aquilo não era novidade para mim. Já tinha sentido outras vezes naquele mesmo cemitério, em dias diferentes, em situações diferentes. E quando aparecia assim, eu ficava quieto. Então chegamos no túmulo do Tiago Melo. Era uma sepultura simples, sem nada de diferente das outras. Uma lápide pequena com o nome, a data de nascimento e a data de morte. Eu olhei para ela por um segundo antes de começar. Tirei o boné e pedi licença em voz baixa, como sempre fazia. Era um hábito que eu tinha desde o começo. Uma forma de avisar que a gente chegou ali para fazer um trabalho, não para desrespeitar ninguém. O ajudante olhou para o túmulo e largou as ferramentas do lado com descuido e ficou parado, olhando ao redor como se aquilo fosse um lugar qualquer. Eu não disse nada. Só pedi para ele me ajudar a começar o trabalho. A terra estava firme e o trabalho foi devagar. Eu tentei me concentrar e ignorar a sensação que estava ali desde que a gente tinha chegado perto do túmulo. Era difícil. Ficamos um bom tempo cavando, cada um no seu lado, até chegar no caixão. Quando a pá bateu na madeira pela primeira vez, o som ecoou entre as covas. O rapaz ficou quieto pela primeira vez naquela manhã. Os comentários pararam e o silêncio do cemitério voltou. Eu abri o caixão com cuidado, do jeito que sempre faço. O cheiro veio primeiro. E eu fiquei olhando para dentro do caixão por alguns segundos, sem falar nada, tentando ignorar aquela sensação que não tinha diminuído desde que chegamos ali. O ajudante ficou parado do meu lado, olhando também. Pela primeira vez naquela manhã, ele não tinha nada a dizer, mas foi então que ele se abaixou do meu lado. E antes que eu pudesse reagir, ele já tinha puxado alguma coisa e estava segurando na frente do rosto para ver melhor. Era um colar, uma corrente fina com um pequeno pingente.
estava ali dentro, junto com os ossos de Tiago. Na mesma hora, aquele peso ficou mais forte do que antes. Era como se uma pressão tivesse descido sobre aquele lugar de repente. Como se tivesse mais alguém ali com a gente parado, olhando para nós dois. Eu parei o que estava fazendo, larguei o que tinha na mão e olhei ao redor com cuidado. Não tinha ninguém. O cemitério estava vazio, mas a sensação estava lá. Olhei para ele e falei com calma, sem levantar a voz, que aquilo devia ficar onde estava. Que o que estava dentro daquele caixão tinha sido colocado ali por algum motivo e que ele não tinha direito de tirar, e que tem coisas que a gente não entende, mas que precisam ser respeitadas do mesmo jeito. Ele me olhou por alguns segundos e depois deu uma risada. Disse que eu era supersticioso, que colar não morde ninguém, que essas histórias eram para convencer gente que não pensa direito. E então enfiou o colar no bolso da calça e voltou para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei parado olhando para ele e não disse mais nada. Não adiantava insistir. Eu sabia disso. Tem gente que só aprende quando a coisa acontece do jeito mais difícil. A gente terminou o trabalho em silêncio. Eu fiz o que tinha que ser feito, recolhi o que precisava, arrumei tudo do jeito que aprendi a fazer. Eu percebi que o ajudante foi ficando mais quieto conforme o trabalho avançava. E quando a gente terminou e começou a juntar as ferramentas, aquele peso ainda não tinha ido embora. Ele ficou ali comigo o tempo todo até o fim. Só quando eu passei pelo portão e saí do cemitério naquele dia, a sensação foi enfraquecendo aos poucos. O rapaz que me ajudou foi embora sem falar comigo. E eu fui para casa, pensando no que tinha acontecido ali. 19 anos de serviço me ensinaram que tem coisas que a gente não entende, mas que existem do mesmo jeito. E aquela pressão que eu tinha sentido no momento em que o colar saiu do caixão, eu já tinha sentido antes, em outros momentos, naquele mesmo cemitério. Ela nunca aparecia por acaso. Nunca aparecia sem que alguma coisa viesse depois. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Eu avisei o rapaz, mas ele não quis ouvir. E enquanto eu tentava dormir naquela noite, uma coisa ficou rodando na minha cabeça. Era aquela certeza de que o que tinha começado ali naquela manhã ainda não tinha terminado, que ia continuar, e que eu ainda não sabia de que forma nem quando. E na manhã seguinte, o ajudante não apareceu. Eu cheguei no horário de sempre, peguei as minhas ferramentas e esperei um pouco antes de começar. Dei uma volta pelo corredor principal e voltei. E então fui até o escritório para perguntar, e o administrador disse que não tinha recebido nenhuma notícia. Então peguei as ferramentas e fui trabalhar sozinho, sem fazer mais perguntas. Fui fazendo o que tinha que fazer, varrendo, limpando, arrumando o que precisava. O trabalho de sempre, do jeito de sempre, mas a cabeça não parava. Eu ficava pensando no rapaz e no colar que ele tinha tirado do caixão, e ficava me perguntando o que teria acontecido para ele não ter aparecido naquela manhã. O dia foi passando devagar. A tarde chegou e o rapaz ainda não tinha dado sinal. E quando o serviço estava quase no fim, um colega me chamou perto do escritório e disse que tinha acabado de saber uma notícia e queria me contar. O rapaz que tinha me ajudado na exumação tinha passado muito mal de madrugada e a família precisou chamar a ambulância para levar ele ao hospital. Eles não sabiam direito o que tinha acontecido com ele. Os médicos não tinham dado explicação nenhuma ainda. Eu ouvi tudo sem falar nada. O colega ficou me olhando, esperando alguma reação minha. Mas eu só abaixei a cabeça e não disse nada. Não tinha nada que eu pudesse dizer naquele momento que fosse fazer algum sentido para ele. Peguei as minhas coisas devagar, guardei as ferramentas no lugar de sempre e fui embora sem comentar o assunto com ninguém. Naquela noite eu fiquei em casa deitado, olhando para o teto, pensando em quantas vezes eu tinha avisado alguém sobre essas coisas ao longo de 19 anos de serviço. E em quantas vezes a pessoa tinha rido daquele jeito.
Nem sempre acabava assim. Mas quando acabava, eu nunca ficava surpreso. No dia seguinte, quando eu cheguei no cemitério, o vigia estava me esperando perto do portão. Ele não costumava fazer isso. Mas naquela manhã, ele estava ali, parado, esperando. Dava para ver pelo jeito que ele estava, que alguma coisa tinha acontecido durante a noite. Ele não estava bem. O rosto estava fechado, os olhos cansados, do jeito de quem não dormiu. Ele me chamou de lado, longe do escritório, e disse que precisava me contar uma coisa. Falou com a voz baixa, como se não quisesse que mais ninguém ouvisse. Eu parei o que estava fazendo e fiquei ali, escutando. Ele contou que de madrugada tinha acordado com um barulho que veio do cemitério. Estava no seu posto, tinha cochilado por um tempo e acordou com aquele som de repente. Disse que era como se algo estivesse sendo arrastado devagar pelo chão, sem pressa. Um som surdo, pesado, diferente de qualquer barulho que ele tinha ouvido antes. Não era vento e nem bicho. Era um barulho que ele não soube explicar. Disse que ficou parado por um tempo, só ouvindo, esperando que parasse. Mas não parou. Então pegou a lanterna e foi ver. Caminhou pelo corredor principal devagar, com cuidado, até chegar no trecho de onde o barulho parecia vir. Era a direção do ossário. Ele foi chegando aos poucos, com a lanterna apontada para frente, tentando enxergar alguma coisa no escuro, fechado daquela madrugada. Quando chegou perto, o barulho tinha parado de vez. Ele ficou parado com a lanterna levantada e olhou ao redor com cuidado. Não tinha ninguém ali, não tinha nada fora do lugar. O ossário estava do jeito que sempre estava. O silêncio tinha voltado. Mas foi aí, parado naquele trecho escuro, que ele sentiu alguma coisa. Era como se algo estivesse ali perto, muito perto. Ele disse que não voltou mais naquele lugar depois. Só virou e saiu andando rápido, sem olhar para trás. E voltou para a guarita e ficou lá até o dia clarear. Não dormiu mais naquela madrugada. Ficou sentado, com a lanterna acesa ao lado, esperando o sol nascer. Quando amanheceu, a primeira coisa que ele quis fazer foi me procurar. Eu ouvi tudo sem interromper uma vez. Deixei ele terminar, deixei ele falar tudo o que precisava falar, e quando ele acabou, ficou me olhando, esperando que eu dissesse alguma coisa. Mas eu fiquei quieto por um momento e disse que tinha entendido. Não tinha mais nada que eu precisasse perguntar. Eu já sabia o suficiente. Eu sempre acreditei e respeitei muito o cemitério, espíritos, essas coisas, e todos sabiam. Por isso ele me contou. Talvez estivesse esperando que eu soubesse o que fazer e como resolver. O colar tinha saído do lugar onde devia estar. O rapaz que tinha pegado o colar estava no hospital. E agora o vigia tinha ouvido e sentido alguma coisa perto do ossário. As coisas estavam se encaixando de um jeito que eu não gostava. Naquele mesmo período, o cemitério continuou pesado. A sensação que tinha começado no dia da exumação não foi embora com os dias. Eu fui trabalhar naquela semana, fiz o que tinha que fazer, mas o lugar não voltou ao normal. Estava diferente, mais fechado, e eu fui carregando isso junto com o serviço, sem comentar com ninguém. Numa tarde daquela mesma semana, o calor estava pesado desde cedo. O céu estava aberto, sem nuvem nenhuma, e o sol tinha castigado o cemitério o dia todo. Eu tinha trabalhado desde a manhã e estava terminando os últimos reparos de um trecho distante do túmulo do Tiago. A tarde estava quase no fim. O sol começou a baixar e a luz foi mudando de cor aos poucos. Eu conheço bem aquela hora do dia no cemitério. É quando as sombras entre as covas ficam mais compridas. Não é uma coisa ruim. É só o fim da tarde chegando, como todo dia. Mas naquele dia, naquela hora específica, alguma coisa me deixou mais atento do que o normal. E aquilo me fez parar o que estava fazendo. Não foi porque eu vi alguma coisa de diferente. Não foi porque eu ouvi algum barulho fora do lugar. Foi uma sensação. Aquela mesma que eu tinha sentido no dia da exumação, quando o meu ajudante tirou o colar do caixão. Só que agora estava mais forte,
mais presente do que daquela vez. Era como se o trecho do cemitério à minha frente tivesse mudado de repente, e o meu corpo tivesse percebido antes dos meus olhos. Eu levantei a cabeça devagar e olhei para a frente. E foi lá que eu vi, no túmulo do Tiago. Havia uma figura parada na frente do túmulo, parada sem se mover, de frente para mim, como se estivesse ali há muito tempo. Eu travei completamente. A enxada ficou na minha mão, os pés ficaram no lugar e eu fiquei ali olhando para aquilo sem conseguir tirar os olhos. Não era uma sombra, não era um reflexo da luz, não era nada que o meu olho pudesse estar inventando por cansaço. Era uma figura de homem, parada, de frente para mim, no exato ponto onde eu tinha feito a exumação do Tiago Melo naquela manhã de março. Eu não corri, não gritei, não sei explicar direito o porquê. O coração acelerou muito. 19 anos de trabalho naquele cemitério me ensinaram que correr nem sempre é a resposta certa. Às vezes a gente precisa ficar e olhar. E então aquela figura levantou o braço devagar, como alguém que está apontando um lugar para outra pessoa ver. E o braço apontou para baixo, para o chão do túmulo onde estava. Eu fiquei olhando sem conseguir piscar. E então fechei os olhos e respirei fundo uma vez. E quando eu abri os olhos, não tinha mais ninguém lá. O túmulo estava vazio, igual sempre esteve. A luz da tarde continuava a mesma, as sombras continuavam no mesmo lugar e o cemitério continuava quieto ao redor. Era como se nada tivesse acontecido ali, mas eu sabia que tinha visto, e sabia que o que eu tinha visto era real. Não tinha dúvida nenhuma. Fiquei parado no mesmo lugar por um tempo, tentando organizar na cabeça tudo o que eu tinha acabado de ver. E depois eu fui andando devagar até lá. Quando cheguei na beira do túmulo, fiquei olhando para o chão. A terra estava do jeito que eu tinha deixado depois da exumação. Não tinha nada de diferente ali. Mas eu olhei para aquele chão e entendi o que aquela figura queria me dizer. O colar precisava voltar, não para dentro do caixão, porque o caixão já não estava mais ali, mas precisava voltar para perto daquele lugar, para o chão daquele túmulo, onde Tiago tinha ficado enterrado por 3 anos. Na hora, eu entendi o que aquilo queria, mas eu não tinha o colar e não sabia se o rapaz ainda estava com ele. Não sabia quando ele ia sair do hospital, não sabia como ele estava, não sabia se ia voltar para o serviço. Eu sabia só o que precisava ser feito e que não podia fazer nada enquanto o colar não estivesse na minha mão. Fui embora naquele dia com isso na cabeça. Guardei as ferramentas, fechei o que precisava fechar, passei pelo portão e fui para casa. Mas o pensamento não saiu. Ficou ali comigo o caminho todo, dentro da cabeça. Eu tinha visto o que tinha visto. Disso eu não tinha dúvida. Decidi orar a Deus. Pedi para que cuidasse de tudo, tirasse aquele rapaz do hospital e que eu conseguisse ajudar aquela alma a descansar novamente. Fechei os olhos naquela noite e tentei dormir. Eu já tinha passado por muita coisa que não tem explicação. Mas o que eu tinha visto naquele fim de tarde, eu não ia esquecer nunca. 2 dias se passaram e quando eu cheguei ao cemitério de manhã, ele estava lá. O rapaz que tinha me ajudado na exumação tinha voltado. Estava parado perto do portão, mais cedo do que o horário normal, esperando. Eu o reconheci de longe, mas precisei olhar uma segunda vez para ter certeza que era ele. O rapaz que estava ali não era o mesmo daquela manhã de 6 de março. Ele estava abatido, mais magro, com o rosto fechado e os olhos sem aquela animação que ele sempre teve. A roupa estava arrumada, mas ele parecia cansado de um jeito que não era só cansaço de quem ficou doente. Era um cansaço de dentro, de quem passou por alguma coisa que não consegue explicar direito e que ficou pesando muito. Eu já vi esse jeito em outras pessoas ao longo dos anos. Ele me cumprimentou com a cabeça e disse que precisava falar comigo. Não foi um pedido, foi uma necessidade. Dava para ver que ele tinha chegado cedo exatamente para isso, para me encontrar antes de mais ninguém. Fomos para um canto mais afastado, longe do escritório,
e ele começou a falar com a voz baixa, igual o vigia tinha feito dias antes. Disse que durante os dias que ficou internado, sentiu uma coisa que não soube explicar para ninguém. Tentou contar para a família, mas a família achou que era o efeito dos remédios ou do estado em que ele estava, e não levou a sério. Então ficou quieto e não falou mais. Mas ele sabia que não era isso, e sabia que eu era a pessoa certa para contar. Ele falou que desde a primeira noite no hospital, sentiu uma presença no quarto com ele, o tempo todo. Durante o dia, durante a madrugada, a qualquer hora que ele abrisse o olho, tinha algo ali naquele quarto, parado, sem fazer barulho, sem se mover, mas presente do mesmo jeito, como se estivesse esperando alguma coisa. E essa sensação não foi embora em nenhum momento da internação. Ele disse que tentou convencer a si mesmo de que era o estado em que ele estava, que era o nervoso, o cansaço, os remédios atuando nele. Mas não era, porque quando a gente inventa uma coisa dentro da cabeça, ela vai e vem, ela passa. Essa não foi. Ficou ali do lado dele o tempo todo, sem sair um momento sequer. E ele sabia, no fundo, de onde aquilo tinha vindo. Quando ele terminou de falar, ficou em silêncio por alguns segundos. Eu fiquei parado, olhando para ele, só esperando. Então ele colocou a mão no bolso da calça, devagar, e tirou o colar. A mesma corrente fina, o mesmo pingente pequeno. Estava do mesmo jeito que tinha saído de dentro daquele caixão. Ele segurou na minha frente com as duas mãos e me entregou. Eu não precisei pedir nem dizer nada. Ele entregou porque sabia que era o que tinha que fazer. Eu peguei o colar com cuidado, olhei para ele por um momento e não disse uma palavra sobre o que tinha acontecido durante aqueles dias. Não era hora de falar sobre isso. Guardei o colar no bolso e disse que estava tudo bem e que ele podia começar o serviço. O dia passou normal. Ele trabalhou do meu lado, quieto, sem os comentários de antes. Eu fiz o meu serviço, ele fez o dele, cada um no seu canto. O cemitério estava diferente naquele dia, mais leve. Aquele peso que tinha ficado pendurado no lugar desde o dia da exumação parecia ter diminuído. Eu senti isso desde cedo, desde o momento em que cheguei e vi ele parado no portão. No fim do expediente, os outros foram saindo. O administrador fechou o escritório, o vigia assumiu o posto e o cemitério foi ficando vazio aos poucos. Eu fiquei. Continuei arrumando uma coisa ou outra como se ainda tivesse serviço a fazer. Esperei até que não houvesse mais ninguém circulando pelos corredores. Então peguei as ferramentas e fui andando devagar na direção do túmulo do Tiago. Quando cheguei lá, o sol já estava quase sumindo. A luz estava baixa, as sombras estavam compridas, igual àquela tarde em que eu tinha visto a figura. Mas dessa vez, o túmulo estava vazio. Só a terra, a lápide e o silêncio de sempre. Então eu tirei o colar do bolso e me ajoelhei ao lado do túmulo. E com as mãos, eu comecei a cavar um palmo de terra ao lado da lápide, do lado direito, devagar, sem pressa. A terra estava fácil de mexer, não precisei de ferramenta nenhuma. Quando o buraco estava fundo o suficiente, coloquei o colar dentro com cuidado, devagar. Fiz isso em silêncio, sem falar nada. Depois cobri com a mão. E fui passando a terra por cima, fechando o buraco aos poucos, até ficar nivelado com o chão ao redor. Apertei com a palma da mão por cima, do jeito que se faz quando a gente quer que a terra fique firme. Eu me levantei devagar e olhei para a lápide do Tiago Melo por um último momento. Não falei nada em voz alta, mas pedi, dentro da minha cabeça, que ele descansasse, que aquilo tivesse sido o suficiente, que a paz voltasse para aquele lugar de vez. E fui embora. Fui andando pelo corredor principal sem olhar para trás. Passei pelo escritório fechado, passei pelo portão e saí do cemitério. O que tinha que ser feito estava feito, e pela primeira vez desde a exumação, eu senti que aquilo tinha acabado, que ele estava em paz, e depois daquilo, o vigia nunca mais me procurou com aquele rosto de quem não dormiu.
Nunca mais me chamou de lado para contar sobre barulho de madrugada perto do ossário. As noites no cemitério voltaram ao normal, do jeito que sempre foram durante todos aqueles anos. E eu nunca mais vi aquela figura parada próxima ao túmulo do Tiago. Nunca mais senti nenhuma presença naquele trecho do cemitério. Eu não sei explicar tudo o que aconteceu naquele período. Não tenho como provar nada do que eu vi e senti, mas eu sei o que é verdade. Sei o que eu vi com os meus próprios olhos naquela tarde. Sei o que o vigia sentiu de madrugada. E sei que quando a gente respeita os mortos, eles descansam em paz. Se você acredita que tem coisas nesse mundo que a gente não explica, mas que existem do mesmo jeito,